escondendo um enorme poder. O protagonista vai parar em um grupo com o Homem de Ferro da Shopee, um super gerador de azar e um cara que se teleporta via óculos. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal. Bora assistir por completo esse resumo. Monstros destroem cidades, o que leva à desordem. A sociedade se desfaz. Nesse momento, o primeiro herói aparece, destruindo vários monstros de uma vez. Zero, o primeiro herói, resolveu a maior parte dessa situação e fez nascer uma legião de heróis. Assim, a civilização renasceu. Esse é o quinto filme sobre o protagonista que acabou de ser expulso de casa por não ter dinheiro. Ele assiste um concerto de um herói que é famoso e nesse momento é atacado por um vilão, mas não consegue causar dano por ser fraco. Os capangas do vilão são rapidamente derrotados e o vilão humilhado. Lin, o protagonista, prende o vilão. E então vemos um flashback em que esse ataque foi combinado com o suposto herói para que ele se promovesse. Achando que foi traído, o vilão se transforma e derrota o falso herói com um soco. Depois derrota a banda dele, mas um herói aparece. Ele se chama Shen, mas é ranking E e usa luvas do Homem de Ferro, mas acaba voando em vez de derrotar o vilão. Mas o ranking E não desiste e tenta várias investidas. Nenhuma dá certo. O vilão vai para cima com tudo. O protagonista decide resolver a situação. Com um porrete que surge do nada, ele derrota o vilão. E o herói ranking E pede para fazer equipe com ele. Vemos a chegada da heroína top 3, Shueren. E o herói ranking E pede um autógrafo para ela. Ela pede para descrever o ocorrido. E Shen conta chamando o protagonista de ajudante, mas ele nem estava mais no local. O protagonista volta para casa e vê sua irmã expulsando um pretendente chato. Ele pergunta para ela por que de rejeitar sempre aquele pretendente, e ela responde que o coração dela é do Zero, e pergunta se seu irmão já conseguiu um emprego. Ele diz que não, e ela reclama do comportamento dele na casa. E nesse momento chega o herói ranking E, oferecendo para que o protagonista seja seu parceiro, dizendo ter prêmios por derrotar vilões e que a empresa dele vai pagar um salário ao protagonista. A irmã do protagonista aceita na hora empregar ele. No dia seguinte, ele vai até a organização de heróis e vê as estátuas dos supostos parceiros dele, que ele nunca teve como Zero. Um figurante ranking B cheio de Durateston é o examinador que vai testar o protagonista. Os braços dele se tornam lâminas. O protagonista tira o porrete enorme de algum lugar. O figurante parte com tudo, mas causa 0 de dano no protagonista. Todos ficam surpresos. O examinador diz que o protagonista é o mais forte que ele já viu. Parte para cima de Lin de novo. O protagonista desvia, então o examinador ataca com concreto e o protagonista fica bloqueando, até que ele parte para cima. Após o encontro de vários ataques de ambos, o examinador manda o protagonista ir com tudo e então, pisando no braço lâmina do figurante, o protagonista acerta uma joelhada e derrota o examinador. O protagonista sai dizendo que fazia tempo que ele não se exercitava e a recepcionista fica confusa com o que acabou de ver. Diz que vão fazer um teste escrito e sai. Quando vemos a cara do protagonista, ele está apavorado por ter que fazer um teste escrito. Vemos o examinador e a top 3 do lado dele. Após o examinador perceber que foi derrotado, diz que o protagonista tem no mínimo um ranking A em força. E a top 3, que se chama Shueren, diz que é uma pena, pois a nota da prova escrita dele é horrível. Vemos o Lin sendo zoado por sua nota e saindo andando. Shen segue ele dizendo da importância do conhecimento e do trabalho em equipe, mas Lin diz que ser forte é fundamental e que ser dependente dos outros não é heróico. Vemos uns valentões intimidando um homem de óculos e falando mal do Zero. Jogam o homem de óculos. Lin salva ele. Shen tenta acertar o valentão, mas é fraco.
Então Lin salva Shen e o valentão se acha por ser ranking D. Chega mais um herói ranking E, mas os valentões correm dele. O homem de óculos se apresenta, ele se chama Ian. E o outro herói se apresenta, ele se chama 13 e conta que nunca teve amigos e mostra uma foto de uma personagem de jogo como sua amiga. Shen zoa ele e o protagonista vai até 13 para fazer amizade, pois joga o mesmo jogo. Nisso Lin chama ele para sua equipe. Shen concorda e descobrimos que a habilidade de 13 é dar azar a todos à sua volta. Um flashback mostra ele criança. O nome dele vem do fato dele ser o 13º da chamada. E ele conta que a cada orfanato que ele ia, logo uma catástrofe acontecia. Isso assusta Lin, Shen e Ian. Mas o azarado diz ter momentos de sorte também. Então imita a pose de Zero quando o salvou e causa o desmoronamento do prédio da Associação de Heróis. O protagonista salva uma criança e vemos o azarado triste. No hospital, Ian está em uma câmara especial e pede para que o azarado se afaste. Lin diz que isso não é jeito de tratar um parceiro. E o azarado diz que eles não precisam manter a equipe que iam fazer. Mas o protagonista diz que não volta em sua palavra. E Shen concorda. A cena muda, Lin e Shen estão sossegados tomando um sol. O azarado fala que faz uma semana que eles estão seguindo vilões ranking C. E o azar dele fez o grupo enorme de vilões ser reduzido a uma meia dúzia. Lin diz que se ele seguir eles mais um pouco, os demais heróis não vão nem precisar agir. Shen manda Ian ir até eles e levar 2 salgadinhos. Ian reclama e se teleporta. Após um pouso de herói, ele entrega os salgadinhos. Shen pega seus propulsores, querendo ir na frente, mas acaba indo parar longe. Vemos os vilões negociando no meio da rua, um monstro de lodo sendo criado e controlado. Ian aparece, se apresenta como o emissário. O azarado se apresenta como o fantasma assustador. O protagonista se apresenta como o guerreiro casual. Shen cai do céu e é apresentado pelo emissário como o senhor da guerra. Os vilões atacam e o emissário se teleporta usando óculos. Pega a artilharia dos capangas, o monstro é acionado e o fantasma assustador tira um equipamento que dispara um monte de coisas ao mesmo tempo. Não funciona, então ele joga um salgadinho picante e o monstro se descontrola. Ian e o azarado fogem do monstro. Vemos o protagonista cutucando Shen, que estava desacordado. Shen acorda no susto e Lin manda longe o monstro em um só lance. Shen avisa que o monstro foi parar na cidade. Vemos os figurantes apavorados. Um velhinho quase é absorvido, mas o protagonista salva ele. O senhor da guerra chega reclamando que o protagonista é muito rápido. Shen diz que o monstro espatifado sujou a cidade toda. E se chamando de gênio, ele mostra um super limpador. Acaba acionando suas botas propulsoras e sai voando para dentro do monstro, que ficou um pouco limpo. Shen então esquiva dos ataques do monstro e acerta ele, transformando o monstro em água. Ian e o azarado chegam e todos estão agradecendo a limpeza. Lin diz aos dois que ele não tem mérito nenhum nisso. E então vemos Shen e ele está em cima de uma garota. A cena muda e Ian está reclamando da vergonha que Shen fez o grupo deles passarem e dos poucos pontos que ganharam. Schwerin, disfarçada, toca a campainha e vai brincar com a garota. O protagonista pergunta qual a razão da Schwerin aparecer e ela entrega um pendrive. Ela mostra dados dos vilões que usavam orfanatos para fazer experimentos. Assim, o local começa a tremer e isso tudo é da raiva do protagonista transbordando. Ele pergunta aonde estavam os heróis que não pararam isso antes e então ele se acalma. Schwerin explica que os heróis sempre estiveram um passo atrás desses vilões, até que ela descobriu que o próprio diretor da agência de heróis estava envolvido. Ela avisa que já foi descoberta e que os vilões virão atrás da garota.
No dia seguinte, o protagonista pede ajuda para sua irmã para fazer compras para a garota, e a irmã de Lin fica reclamando muito, mas acha a garota fofa e vai ajudar. O grupo do protagonista deixa elas a sós por um instante para derrotar vilões que foram atrás da garota, e após facilmente derrotar eles encontram a irmã de Lin, que reclama que eles sumiram. Ian tenta contar o que aconteceu, mas Lin não deixa. A irmã de Lin nomeia a garota como Mu e faz uma cena no estilo Gato de Botas para que Mu fique morando com eles. O protagonista acaba aceitando e Shen sussurra que serão necessárias precauções. Shen e Ian vão embora. Vemos o diretor da agência de heróis, bravo com a incompetência de seus capangas. Um outro vilão diz para ele se acalmar, pois ele já organizou tudo. Vemos uma ninja indo para cima de Shen. Ela se vê com uma cabeça solta, fica muito assustada. Shen aparece de roupão. Ela estava em meio a manequins na oficina dele. Ela fica muito envergonhada, pega as coisas ao redor e ataca Shen com uma escova elétrica e com um sabre de banho, deixando ele despido. Ela fica ainda mais envergonhada e foge. Vemos o protagonista relaxando. Sua irmã está dando banho na Mu, então vemos um vilão observando de longe, e o protagonista aparece atrás dele, assusta o vilão, e Lin diz que ele é estranho. O vilão parte para cima e o protagonista derrota facilmente. Então o vilão injeta um veneno e vira um monstro ranking S. Corre ao redor do protagonista e quando tenta atacar, perde um braço. Depois Lin desvia de uma sequência de golpes e manda o monstro para longe. O monstro se recupera, diz que em algum momento vai eliminar a irmã do protagonista e a garota. Isso enfurece o protagonista. O vilão percebe que ele é o Zero e o vilão vira passado, além de mudar a geografia do local. De volta em casa, ele escuta sua irmã reclamando e depois lembra das informações que Schwerin passou sobre a organização vilanesca do diretor. Querem continuação dessa obra? Então me deixem saber aqui nos comentários e também compartilhem um vídeo para ajudar o canal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!